Bom dia, queridos irmãos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para a gente começar a nossa aula da Escola Bíblica Discipuladora. E sempre com muito desejo de poder abraçar a todos, de podermos estar juntos, né? Eu acho que isso é um desejo de todos os nossos corações, de todas as pessoas das nossas igrejas. Mas devemos fazer a nossa parte como bons cristãos, né, que somos. Devemos cumprir com a legislação, devemos ser bons cidadãos para darmos exemplo. Então, ainda é hora de ficarmos em casa, né? Mas vai chegar um momento que vamos todos poder nos ver, poder nos abraçar. Queridos, hoje o Paulo vai falar um pouquinho, né, a respeito da família em confinamento, né, da família em isolamento. O que a gente pode aprender com isso, né? Qual o aprendizado que nós devemos ter nesse tempo de isolamento? E antes disso eu gostaria de orar por vocês. Vamos orar juntos antes de começar a nossa aula. Oremos. Amado Deus, amado Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia que Tu nos concede, Pai, por mais um domingo que estamos falando da Tua palavra, Senhor Jesus. Te pedimos que Tu venha nos perdoar pelas nossas faltas, pelas nossas transgressões, Pai. E te pedimos, Senhor Jesus, também que Tu venhas abençoar cada um que está na sua casa, a cada dificuldade, Senhor Jesus, que estamos passando em família, Pai. Que Tu possa fortalecer a nossa família cada vez mais, Senhor Jesus, mesmo nesse tempo de tanta dificuldade no mundo inteiro, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam, Senhor Jesus, de cura, Pai, nos hospitais, nos seus lares que estão em confinamento. Fica conosco, Senhor Jesus, e nos dá a esperança de dias melhores. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, amigos! Estamos de volta com a nossa aula. E hoje vamos falar uma aula especial de uma família que ficou em isolamento. Isolamento é uma coisa que é muito estranho para a nossa sociedade moderna, principalmente na proporção que nós temos, países, mundo inteiro, mas no decorrer da história, isolamento não é uma coisa tão incomum assim. Nós temos casos em guerras em que são feitos cercos à cidade que ficam às vezes anos e anos cercadas e as famílias e as populações acabam se entregando por fome. Casos de catástrofes, outras pandemias, e também é muito comum, por exemplo, como houve na Segunda Guerra Mundial, que famílias ficaram cercadas, isoladas, por meses, semanas, até anos, fugindo de regimes absolutistas. Mas nós vamos ver um caso de uma família que ficou isolada pela Bíblia. O primeiro caso de isolamento que nós conhecemos é o caso da família de Noé. E lembramos outros casos também, por exemplo, Elias ficou isolado. Deus mandou ele ficar no riacho, tomando água do riacho e comendo carne que era levada pelos corvos. E ele teve que fugir de Jezabel e de Acabe. Noé ficou na arca com sua família, seus 3 filhos e suas 3 noras e a sua esposa durante 1 ano e 17 dias. Ele não podia sair da arca. E durante um período, inclusive nos primeiros 40 dias, ele não podia nem colocar a cabeça para fora, porque a tempestade era muito forte. E Noé sofreu muito naquele período. A gente às vezes não tem noção do sofrimento de Noé durante aquele período dentro da arca. Agora nós podemos ter um pouquinho de noção, não é tanto, mas sentimos, por exemplo, que é o desprazer de ficar isolado, às vezes preso dentro de casa. E vamos estudar um pouquinho a família Noé e o que nós podemos aprender com aquela família também sobre esse isolamento que eles tiveram. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre Noé. No capítulo 6 de Gênesis, no versículo 9, a partir do versículo 9 nós lemos assim: Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé.
Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Disse, pois, Deus a Noé quando viu que a terra estava tão corrompida: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu o destruirei juntamente com a terra. Tu, porém, fará arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. E no versículo 22 nós lemos: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então o Senhor disse a Noé no capítulo 7, versículo 1: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. E no versículo 4 nós vemos o seguinte: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. No versículo 5, e Noé fez tudo o que Deus lhe tinha ordenado. Como podemos ver, meus irmãos, Noé recebeu uma orientação de Deus. Deus ia fazer juízo sobre a terra, ia mandar um grande mal, um dilúvio. Todos os seres viventes que não estivessem dentro da arca. E aí Deus mandou que Noé colocasse um casal de cada animal na arca. E feito isso, Deus falou: daqui a 7 dias vai chover 40 dias e 40 noites. Na verdade, Noé ficou construindo essa arca durante 100 anos e pregando sobre o juízo de Deus. E esse povo era tão incrédulo que ninguém entrou na arca, só a família dele. E o que nós podemos aprender sobre este isolamento de Noé? O que nós podemos aprender do nosso isolamento de hoje? Quais as lições que nós recebemos da família de Noé e da Bíblia para nossas vidas? A primeira coisa que nós aprendemos é que, independente do que esteja acontecendo lá fora, minha casa é meu refúgio de paz junto àqueles a quem mais amamos. A família é o protótipo da nossa vida eterna. Ela deve ser o nosso exemplo de como viveremos com Deus. Como faremos parte de uma imensa família gozando a eterna presença de Deus. Mas devemos valorizar a nossa família. Às vezes nós não damos o devido valor aos nossos filhos, aos nossos cônjuges. E depois nos arrependemos. Eu assisti uma vez um filme, Jumanji, em que um pai, que era um grande industrial, um homem muito rico, perde seu filho. E ele muitas vezes se menosprezava o filho porque achava que não tinha habilidades, e seu filho desaparece. E ele perde tudo que tem na busca por esse filho, acaba indo para a miséria e perde inclusive o que ele mais tinha, o amor ao trabalho. Então nós vemos por aí que a família é a coisa mais importante, é o bem mais precioso que Deus nos deu nessa terra. Nosso bem precioso, abaixo de Deus, é a nossa família. E nós devemos tratá-la e ver o quão maravilhoso é esse presente que Deus nos deu. A segunda coisa que nós podemos aprender é que, independente do quanto eu estou sofrendo, a minha família está comigo. No sofrimento, na angústia, na necessidade, nós temos um apoio, que é a nossa família, dado por Deus. Nós temos Deus que nós podemos confessar as nossas falhas e jogar as nossas angústias. Mas temos a nossa família presencial que pode nos dar apoio, e ela que nos fortalece, que nos ensina sobre como ter uma consolo, como ter um braço amigo, um ombro para chorar. Às vezes a gente esquece que a vida de Noé não foi nada fácil. Imagine você ficar dentro de um barco, num lugar fechado, com toda sorte de animal, com o odor que vem daquelas fezes de todos aqueles animais. Você tem que limpar essas fezes, esqueça que durante 40 dias ele não conseguia nem jogar as coisas lá para fora, porque não dava nem para abrir a janela. Uma tempestade terrível ali afora. Vejam o sofrimento dele para alimentar todos esses animais, para conseguir conduzir essa situação. Pense nas pulgas, nos piolhos, nas pragas, tudo que tinha vinha junto com esses animais. E Noé teve que confrontar tudo aquilo e enfrentar aquilo. Não era uma situação fácil. Mas
ele estava ali com a sua família. Pense também a tristeza, a angústia, a lembrança de todos os amigos, os conhecidos, os colegas, a sensação que não via mais ninguém no mundo, só eles, para trocar experiências, a solidão e a tristeza, porque nenhum deles quis entrar na arca, quis ser salvo. Então, tudo isso gera uma sensação de solidão e de abatimento. Mas Noé tinha uma força muito grande, ele estava com Deus, ele estava debaixo da vontade de Deus, e apesar de tudo, ele sabia que Deus é que o tinha mandado. Ele estava ali exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Não era um lugar gostoso, não era um lugar bom, não era um lugar confortável, mas é ali que Deus queria que ele estivesse. A terceira coisa que nós aprendemos com Noé, que independente de quanto o mundo está assustado, amedrontado, perdido, desesperançoso, o que importa é que eu e a minha casa servimos ao Senhor, ao Deus vivo. A vida é cheia de surpresa. Há um ano atrás, ninguém podia pensar que nós estaríamos sofrendo essa situação de hoje. Há um ano atrás, ninguém podia ter ideia que um vírus, um ser minúsculo, que ninguém nem sabe categorizar se é um ser vivo ou não, poderia causar esse pânico todo na sociedade. Podia parar o mundo inteiro, um ser tão minúsculo parar o mundo inteiro. Quem assiste aquele filme Guerra dos Mundos, lembra que no final ele fala que um exército inexpugnável, insuperável, invencível, como era dos invasores, não conseguiram vencer a coisa menor que tinha na nossa natureza, que era o vírus da gripe. Veja como é poderoso um ser tão minúsculo de Deus. Mas nós não temos esse desespero. Nós não temos essa preocupação. Nós seguimos o que Paulo fala. Para mim, o viver é Cristo, morrer é ganho. A nossa vida não é uma coisa que nos desespera. Nós sabemos para onde vamos. Enquanto isso, nós podemos aqui estar com as nossas famílias. Lembrando outra vez que em nenhum lugar eu tenho maior conforto que na minha casa. Em nenhum lugar eu aprendo a perdoar e aprendo mais ainda a ser perdoado pelos meus erros. É lá que eu aprendo, tenho a sensação de como é Deus, como Deus age conosco, como Ele nos perdoa e como Ele nos ama. O amor de pai, o amor de mãe é um exemplo do amor de Deus. E a relação de filhos é exemplo como nós devemos nos relacionar com o nosso Pai Celeste. Então é na casa que nós temos aquele conforto e aquele oásis nesse deserto deste mundo que, independente inclusive dessa pandemia, já era um mundo que jaz no maligno, como diz a Bíblia. Mas é lá que tem, como eu falei, o exemplo vivo do amor de Deus. Que o mais importante de tudo, é lá que nós temos a nossa família. No nosso lar é que está aquele que nós mais amamos. Mas, dentro da nossa casa, nesse isolamento, o que mais nos conforta é que nós sabemos que estamos debaixo da vontade de Deus. Então não importa que o mundo se destrua, não importa que tudo lá está se desmoronando, que os homens estão desesperados, que as pessoas estão assustadas, amedrontadas. Nós não estamos. Nós estamos debaixo das asas do nosso Deus, reconfortados pelo amor de Cristo e purificados pelo seu sangue. Concluindo, meus irmãos, o isolamento tem duas facetas. Uma é do desespero e do medo. A outra é da perseverança e da confiança. Se você quer estar com o coração tranquilo nesta pandemia, esteja em paz com Deus. Cultive um bom relacionamento com Deus e principalmente com sua família. Ame sua esposa como Cristo amou a sua igreja e sua esposa. E a esposa respeite o seu marido. Assim, no meio do maior dilúvio, dentro de uma arca fétida, você poderá ver o arco-íris e ver a aliança de Deus em sua vida. Espero estar convosco na próxima semana. Que Deus os abençoe.